Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de julho. Ibovespa terminou o dia aqui com a queda mais acentuada, 1% em relação ao pregão de ontem, ou seja, o Ibov gera uma sinalização de falso rompimento dessa resistência, desse topo anterior, fecha abaixo da mínima do candle anterior, que traz uma sinalização pelo menos de enfraquecimento desse pivô de alta no gráfico diário. Mas enquanto o Ibovespa não perder a mínima aqui desse fundo, localizado na casa aqui dos 64.599 pontos, a tendência de alta ainda continua inalterada, ou seja, ainda fica com expectativa de manutenção na tendência de alta. Mas essa sinalização, pelo menos na minha leitura, já traz um indício de enfraquecimento da atual tendência de subida do índice Bovespa. Nos futuros, gráfico aqui de 10 minutos no mini índice, cheguei a fazer uma recomendação de compra que era na superação da máxima deste candle, depois de uma movimentação mais forte para baixo, contra toda a sinalização de alta do pregão de ontem e contra a tendência que tinha no gráfico de 60 minutos, gerou uma movimentação forte para baixo e aqui nesse nível fiz uma recomendação de compra tentando pegar justamente um fundo em cima desse patamar que gerou um movimento mais forte aqui para cima, mas terminou que não foi acionada essa entrada. Eu cancelei essa entrada porque perdeu a mínima justamente do ponto de stop que eu tinha posicionado, ou seja, não acionou a entrada, e depois disso eu cancelei, eu não passei uma nova entrada por conta da perda muito próximo aqui da região do fundo anterior, ou seja, deu um sinal de enfraquecimento, de ter um movimento forte aqui para cima. Para mim ficaria uma chance maior de se ter um movimento um pouco maior aqui para cima se tivesse rompido a máxima deste candle, não deste candle aqui. Se tivesse feito essa operação, inclusive teria gerado stop aqui no mini índice. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 60 minutos, dentro do que eu acabei de mencionar, veio um movimento muito forte para baixo, a tendência era de alta, perdeu a sua tendência de alta, está dentro de uma tendência indefinida, mas com um viés aqui apontando pelo gráfico de 60 minutos de se ter um topo descendente depois desse movimento que foi muito forte para baixo. Dentro ainda, respeitando essa região de fundo anterior que eu mencionei no gráfico do Ibovespa, vou colocar até no gráfico diário aqui, respeitando ainda essa região, ali principalmente no gráfico intraday, gerando uma sinalização de fundo no G60, alguma sinalização de recuperação aqui nesse tempo gráfico, seria um cenário um pouco mais interessante para se buscar alguma operação na ponta compradora de day trade. Mesmo que venha um movimento ainda mais forte, dependendo da sinalização aqui para cima, de se ter um movimento de alta no G60, que mais me chamaria atenção para se ter alguma operação na ponta compradora de day trade no mini índice. Por outro lado, se gerar a movimentação, a sinalização for muito fraca para cima, não ganhar força para cima, ficar mais lateral e gerar nova sinalização para baixo, cenário mais interessante para a ponta vendedora. Depois disso, mini dólar no pregão de hoje, gráfico diário, perdendo já a mínima do pregão de ontem e hoje, índice dólar andando na mesma direção. Ontem o dólar fechou em boa alta, índice também, e hoje da mesma direção, uma queda mais forte também no dólar, na faixa aí de 1%, índice também caindo aí na faixa de 1%, índice que eu falo Ibovespa. Então temos aqui no mini dólar, no gráfico de 60 minutos, também uma sinalização de mudança da tendência, pelo menos de final da tendência de alta. Veio um movimento muito forte para baixo, anula essa tendência. Lateralização aqui no G60, chamaria mais atenção para um cenário para a ponta vendedora de day trade a partir aí do próximo pregão. Da mesma forma que comentei no mini índice, como o movimento está um pouco mais prolongado para baixo, sinalização de fraqueza e sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos apoiaria a possibilidade de compra num gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que eu costumo buscar oportunidades. Na sequência, ações PTR4, pregão de hoje, queda de 1,82%, se aproximou da resistência ali anterior 13,35, máxima do dia 13,34, e gerou aqui uma sinalização de reversão chamada de engolfo de baixo. Enfim, para mim, por enquanto, não se encaixa possibilidade de compra em cima de PTR4. Se ela ficar mais um tempo aqui lateral, aí sim se encaixaria alguma possibilidade de buscar uma compra, desde que ela preferencialmente não venha para baixo da mínima deste fundo, localizado aqui na casa dos 12,67, que é um ponto de suporte. E o primeiro ponto de suporte, o imediato para a Petro, é esse gap de alta, localizado aqui na faixa dos 12,92 a R$ 12,88. Esse gap aqui que eu estou mencionando na Petro. Na Vale 5, dia também de forte queda, um dia de reversão aqui em relação ao fechamento ali do pregão anterior, mas não chegou a perder a mínima do pregão anterior. Mas já é um fechamento de retorno para baixo de um patamar que foi superado no pregão anterior como resistência, já volta a funcionar também como resistência, sem resistência imediata aí na faixa dos R$ 28,35.
dentro ainda de uma tendência de alta. O fundo principal dessa tendência de alta está localizado aqui nesse ponto, em 26,66. Dentro deste cenário, se esse movimento não ganhar muita força para baixo e principalmente não perder esse gap, não vier a fechar abaixo desse gap aqui em 27,38, principal ponto de suporte nesse momento, ainda seria um ativo com um cenário mais interessante para a ponta compradora de swing trade depois de uma movimentação mais clara para baixo e que não apresente força pelo gráfico diário. Depois disso, então, vamos falar de outros papéis. Lame 4 é um papel que a gente estava na ponta compradora. Encerrei essa posição no pregão de hoje. Isto porque na primeira hora de pregão, vou colocar o G60, o gráfico de 60 minutos aqui do lado esquerdo. Na primeira hora de pregão, o ativo rompeu a máxima do pregão anterior e depois disso veio forte para baixo, perdendo essa região, que seria isso aqui, algo semelhante a uma formação de fundo ascendente, para gerar uma movimentação ainda para cima. Só que ela vai lá e perde essa região. Quando ela perde essa região e retorna um pouco aqui para cima, eu optei por encerrar essa posição comprada na Lame 4. Essa posição trouxe então um ganho de 2,35% e um crescimento no capital total de 0,5%. Então essa posição foi encerrada. Da mesma forma, a Lame 4 segue dentro de uma tendência de alta. Ficarei de olho no possível movimento para baixo que ela venha fazer, não necessariamente que vai acontecer esse movimento para baixo, mas caso venha acontecer, testando aqui uma região de suporte na faixa dos 15,03 a 15,02, R$15, arredondando, seria um papel interessante para se buscar ainda uma nova oportunidade na ponta compradora. Depois disso, SUSB5. SUSB5 recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Ela superou ali por pouco, acionou a entrada e terminou fechando muito próximo do patamar que é o ponto de stop da operação, que é em R$13,75. Então, um ativo que, qual a minha busca em cima desse papel? Gerou uma movimentação para cima, essa movimentação para cima rompeu um topo anterior, esse rompimento desse topo anterior voltou para um nível que, inclusive até uma formação parecida com a formação de um ombro, ombro cabeça ombro, uma primeira sinalização de ombro cabeça ombro invertido. Então é um ativo que poderia fazer algo nesse sentido, um fundo ascendente. Então o ativo gerou um sinal de final da tendência de baixa, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes, e depois gerou uma correção. Depois desses dois candles com boas sombras inferiores, passei essa recomendação, mas o ativo terminou perdendo força, fechando mais próximo da mínima. Então, passando aqui os dados dessa entrada da SUSB5, 14,19 ponto de entrada, 13,75 ponto de stop, stop de 3,1%, ou seja, o tamanho do stop nessa operação, e um objetivo na casa de R$15,07. Carteira recomendada 16% do capital total em cima dessa posição. Então, ficar atento aí no próximo pregão. Não vou alterar o stop para 13,78, que é o ponto aqui abaixo da mínima deste candle, porque é muito próximo do ponto que foi definido o stop inicial dessa operação. Outro papel, COSAN, CSAN3, ativo que se encontra dentro de uma tendência de alta, vem num processo aqui de correção, pelo menos mais um candle aqui, que seria algo mais interessante. Se ele não ganhar muita força para baixo, algo mais interessante para se buscar alguma operação de compra nesse ativo. Se tiver mais dois candles, melhor ainda, para se buscar essa entrada na CSAN3, ou seja, desde que essa correção se estenda mais no tempo, ainda é aceitável, desde que ela não ganhe muita força para baixo. Então, se ela se estender mais no tempo e não ganhar força para baixo no preço, me chamaria mais atenção para buscar compra a favor da tendência atual de alta de curto prazo da COSAN. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.